motorista de um ônibus aqui de João Pessoa foi vítima de violência física por um passageiro, isso durante o horário de trabalho. Infelizmente, alguns profissionais que sofrem esse tipo de violência no trabalho podem sim desenvolver traumas psicológicos. A Glaucinha Araújo é quem vai falar sobre esse assunto com a gente aqui. Oi, Glaucinha, bora explicar um pouquinho mais dos efeitos dessas agressões durante o trabalho, principalmente? Pois é, João, um assunto importantíssimo. Ontem eu conversei com exclusividade com esse motorista e ele me contou tudo o que aconteceu. Ele tinha acabado de começar o expediente, tinha feito a primeira viagem no ônibus e estava na segunda. Então, quando um passageiro entrou e ficou tumultuando, e ele acabou ferido com um golpe de faca na perna. E ele dizia para mim que ainda estava muito nervoso com tudo o que aconteceu, porque já tem quase 14 anos que ele trabalha como motorista e essa foi a primeira vez que ele passou por uma situação dessa, um risco de morrer. E a gente vai exatamente colocar um trecho aí dele falando sobre como tudo isso aconteceu para depois a gente conversar com o psicólogo. Vamos ver. Estava seguindo viagem, eu acho que tinha cerca de 15 passageiros no ônibus, e ele pediu parada. Eu parei, ele pediu para alguém pagar a passagem, ninguém pagou, aí eu pedi para ele seguir no próximo, já que a gente não pode trafegar com passageiros ali, antes da roleta, né? E ali naquelas mediações ali sempre tem a CEMOB ali. Se vê, ele quer multar a gente. Aí ele pulou a roleta e ficou me ameaçando, se engrandecendo, dizendo que eu tenho muita coragem. Aí eu senti o tom dele ameaçador e não quis seguir viagem. Fui tentar passar os passageiros para outro ônibus. Aí eu infelizmente dei o vacilo de ficar de costa para ele. Ele me deu uma rasteira, abriu a bolsa e puxou essa bendita faca aí e correu atrás de mim. Aí eu fui tentar pular de volta pro ônibus para tentar fechar a porta, mas ele me alcançou e acertou na minha coxa. Aí saiu andando e foi pra parada de volta e pegou outro ônibus e foi-se embora, né? Eu não fui mais atrás porque eu já tava ferido, já tava fraco. Fiquei esperando o socorro do SAMU. Mas, infelizmente é isso aí, né? A gente vem sendo perseguido aí com essas multas. Aí o resultado é esse, né? Nessa hora, você pensou que ia morrer? Eu pensei porque eu perdi muito sangue ali, ficou muito sangue perdido ali no chão. Eu sentei, estremei um pouquinho, né? Mas faltou um pouco para pegar na via femoral. Mas Deus é bom, graças a Deus tô aqui. Até agora não foi preso nem nada, né? Até porque eu não consegui pegar as características dele e passar para a polícia. E agora? Vai voltar para trabalhar e como vai ser? Eu vou voltar a trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar, né? Vou voltar a trabalhar sim. Agora com um pouco mais de receio. Agora com um pouco mais de receio. Com mais cuidado. Depois, quando a gente já ia saindo, ele olhou para mim e disse: sabe, eu estou pensando em não voltar mais para trabalhar, porque eu fico assustado ainda. Mas a gente sabe que esse é o lugar dele ganhar o pão dele. Então, como lidar com um trauma como esse, depois de uma violência que sofreu? Então, a gente convidou para essa conversa o psicólogo Vitor Nóbrega, que já está aqui com a gente. E, Vitor, como fazer? O que uma pessoa como essa, que passou por uma violência, que teve medo de morrer, no local de trabalho, mas tem que voltar, porque é dali que ele ganha o pão. Bom dia. Bom dia, Glaucia. Bom dia a todos, telespectadores, né? Então, é uma coisa muito interessante porque o medo, assim como qualquer outra emoção, ela tem uma função evolutiva, né? Ela faz parte da nossa vida e ela precisa existir, né? Para que a gente tenha sobrevivência, para que a gente possa evitar situações de perigo real, né? E se preparar melhor e se prevenir, etc. A reação desse motorista, a gente tem que primeiro aceitar que ela é uma reação totalmente natural, né? O que aconteceu foi realmente um ato muito violento, né? Imprevisível e etc., né? E que dentro do discurso dele, né? Como se você diz, existe essa tendência à fuga, né? A não querer enfrentar o que aconteceu, que é totalmente compreensível,
né? Num caso como esse, a gente pode sim entender como uma situação traumática que foi instalada, né? Mas ela está muito recente, né? Não faz 6 meses ainda para que a gente possa considerar, por exemplo, um transtorno de estresse pós-traumático. Mas o que acontece? A partir do momento que esse trabalhador ele evita essa situação de enfrentamento, que, como a gente está falando, né, seria talvez um dos poucos ganha-pães que ele tem, que ele precisa realmente estar ali, né, ele não teria muitas outras opções de escolha, né? Então seria interessante que houvesse um tratamento psicológico para que houvesse um enfrentamento dessa situação. Por quê? Claro que a gente não pode negligenciar o fator de políticas públicas de segurança, da empresa de ônibus, né, tentar encontrar formas de tornar mais seguro, né? Não vamos ignorar nada dessas pautas sociais que são importantes para a segurança do trabalhador. Mas quanto ao enfrentamento, a gente precisa entender que situações de riscos elas acontecem o tempo todo, né? Então, assim, eu sou psicólogo clínico, trabalho aqui, mas nada impede um paciente, né, à noite for uma pessoa violenta e etc. E eu não posso deixar de viver por causa disso, né? Então, num caso como esse, o paciente ele vai precisar, né, de um período para que ele se recupere mentalmente, para que a gente previne a instalação de um transtorno de estresse pós-traumático de fato, né, que seria após esses 6 meses, que envolveria justamente evitação, reminiscências que eu imagino que ele tenha, que é ficar voltando na mente o tempo todo naquela situação que aconteceu, muita ansiedade ao ver ônibus ou situações semelhantes, né? E todas as alterações emocionais que decorreram da experiência traumática, né? Então o tratamento na psicoterapia, e muitas vezes vai ser necessário também um acompanhamento psiquiátrico, né? Dependendo do caso, ela vai envolver justamente ele elaborar essas ideias, essas crenças que envolvem segurança, que envolvem enfrentamento, para que ele possa ir aos poucos, né, sendo reintroduzido a esse trabalho e conseguir voltar à atividade normal, que é o que ele já fazia anteriormente. E essa regra vale para qualquer outra pessoa que passa por um trauma como esse. Isso. Quando a gente vai falar sobre estresse pós-traumático de forma geral, aqui no Brasil nós temos um perfil um pouco diferente do que os países que mais publicam artigos e estudos sobre isso, como Estados Unidos e etc., porque lá eles trabalham muito com veteranos de guerra, né? Então, pessoas que vivenciaram guerras ou pessoas que vivenciaram desastres naturais, por exemplo, é muito comum ela desenvolver estresse pós-traumático. Aqui no Brasil, o estresse pós-traumático está muito associado à violência, seja ela sexual, seja ela física, seja ela patrimonial, relações abusivas, né? Então, muitas pessoas acabam... estresse no trabalho também, né? Que é muito importante. Uma coisa que pouco se comenta, né? Que a gente estava conversando até aqui mais cedo, que algumas profissões, elas também são muito mais vulneráveis a esse tipo de transtorno. Como, por exemplo, repórteres policiais, criminais, policiais também, legistas, né? Médicos que trabalham com acidentes muito graves, né? Que a exposição contínua a essas situações pode causar gerando alterações emocionais e acabando desenvolvendo um estresse pós-traumático. E aí muitas vezes a pessoa ela precisa daquele trabalho, né? Ela não encontra ali formas de lidar com aquilo melhor e o quadro vai se instalando, né? Então, de fato, para todo mundo que vivencia esse tipo de situação, ou um aumento de estresse contínuo, né, seria interessante a psicoterapia, um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, para que a gente não só trate dos sintomas do estresse pós-traumático, como também possa prevenir que essas pessoas desenvolvam esse tipo de transtorno. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Olha, é isso, João. No caso dele, do motorista, assim, tu disse que já está com acompanhamento, tudo para que ele fique bem nos próximos dias para voltar para o trabalho. E você que passou por uma violência ou por algo que tem muito medo, é importante você trabalhar dentro de você isso, como o psicólogo falou, para que você vença esse medo enfrentando ele aos poucos e aí você consegue vencer o que está aqui na mente, tá bom? É importante demais. Eu volto contigo, João. Glaucinha, obrigado pelas informações. Eu não combinei não, obrigado, Glaucinha. Eu não combinei não, viu, diretora? Mas só para ilustrar esse assunto aí, tá no ponto aquela imagem? Quando os caras saem com o vigia lá do posto que foi explodido, tá no ponto? Só para eu poder ilustrar esse assunto que a Glaucinha trouxe agora, porque você imagina, obrigado, aqui os caras chegando fortemente armados, aí na sequência da imagem, aqui, segura a imagem, segura por favor, aqui ó, o trabalhador, o vigia,
que foi rendido, arma para a cabeça, aterrorizado, teve a vida ameaçada. Como você imagina agora que esse cara vai trabalhar? Vai trabalhar com tranquilidade, sossegado? Imagina como é que está o psicológico desse homem, tantos outros trabalhadores, seja do posto de combustível, seja da lojinha, do supermercado, que são atacados. Os caras atiraram depois. Se foi nele, ou para cima, ou na direção, isso trouxe para ele um terror psicológico que você não imagina. Como o motorista que foi atacado também foi agredido durante o trabalho. Tantos outros trabalhadores assim sofrem e estão sofrendo todos os dias com esses bandidos, esses cabras safados que fazem questão não só de levar o que é seu, mas também promover esse ataque psicológico, esse terrorismo psicológico.